Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre falo, digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está assistindo, porque o episódio é gravado. Mais um episódio do podcast Café do Granada, é o terceiro episódio dentro da Casa Nova, junto com a Tarobá. E hoje eu tô com uma pessoa que eu conheço antes de eu casar, então faz tempo. Faz bastante tempo, tem pelo menos uns 15 anos que eu conheço essa pessoa. E quando eu conheci, se eu não me engano, ela andava com Celta vermelho. Meu Jesus amado, tem história o Celta, mas essas histórias nós não contamos. Eu tô aqui com uma amiga, uma parceira de trabalho, uma treinadora física, que é como ela é conhecida agora, e não é qualquer treinadora física, é a maior treinadora física do YouTube, Carol Borba. E Carol, aí, Edu? Prazerzão estar aqui com você. Obrigado, Carol. Tantas conversas nós tivemos quando a gente dava aula, quando você era minha coordenadora e eu dava trabalho lá na Companhia Fitness. Mas, Carol, eu quero começar com uma pergunta já direto. Quem é a Carol? Ô, Du, você me conhece, você sabe que eu sou curiosa. Eu queria saber o que você fala. Quem que é a Carol, vai? Você me conhece falou que me conhece faz 15 anos, Você verdade? quer que eu falo quando eu tava com raiva? Ou você quer que eu falo das outras partes? É que ele é estouradinho, né? Continua? Não. Continua, Caetano. Caetano me conhece lá do quartel. Continua estourado? Não. De boa, né, Caetano? Carol, profissionalmente, e não é babação de ovo, porque isso aqui, quem é de Londrina sabe das academias, uma baita de uma profissional. Obrigada. Uma baita de uma profissional. Questão de ritmo musical nem se fala, né? Eu tinha muito ritmo musical, né, cara? Me perdia no tempo, nas frases. Mas se eu for definir uma palavra do que eu te conheci lá atrás, quando a gente dava aula junto, da época da Companhia Fitness, Brasil, Fitness, nossa senhora, nós estamos velhos. Batalhadora. Oba, que bom, obrigada. Eu acredito que se eu for falar, eu acho que essa é a palavra que maior te define. Porque quem te acompanha hoje mais assiduamente, as pessoas que te seguem dentro do Instagram, dentro do YouTube, não tem como não falar que você não é batalhadora. Eu não preciso falar os lugares que você acessou. Você sabe os lugares que você acessou decorrente do seu trabalho e da onde você saiu. Eu brinquei do Celta Vermelho, mas você sabe de onde você saiu do Celta Vermelho e para onde você está hoje. Você falou do Celta e antes você viu o Uno branco, que foi meu primeiro carro. Mas eu não lembro do Uno, eu te conheci na época do Celta. Celta? Do Celta na companhia. Acho que o Uno eu não conheci. Então, se eu tenho o que falar, Carol, acho que uma palavra que eu te definiria é batalhadora. Obrigada. Porque as pessoas às vezes veem onde a gente tá, né? E falam, é a maior do YouTube, é a maior isso, aquilo, mas tem uma caminhada, né? Tem toda uma trajetória por trás e ralando, né? Suando, literalmente. É legal falar isso, porque com todo mundo que eu converso, muita gente, quando olham a Carol hoje, a sua vida é exposta. Total. Porque é o seu trabalho. Eles olham a tua casa, eles olham as tuas viagens. Se você filma uma parte do carro, eles olham o teu carro, eles olham a tua esposa, eles olham a tua filha, eles olham as tuas viagens, ele olha seus prêmios, eles olham tudo. Pai, é uma metida, é isso, pô, a Carol não fala mais comigo. Mas não é porque ela não gosta de você, às vezes ela não gosta mesmo, se ela não tá falando com você. Mas é porque a vida levou você a um caminho que fez com que você se afastasse naturalmente. Não é porque você deixou de gostar, é porque a sua agenda não é uma agenda fácil. Pra gente agendar foi mais de um mês atrás que a gente agendou esse podcast. Então, é interessante você falar, e eu quero hoje, não quero só falar da maior treinadora do YouTube. Eu quero falar da Maria Carolina. Isso, você lembrou, né? Falei ali no comecinho, você lembrou? Eu quero falar da Maria Carolina. Por quê? Porque eu perguntei quem é a Carol Borba. A Carol Borba todo mundo sabe quem é, que é a maior treinadora fitness. Então me responde, quem é a Maria Carolina? Legal você falar isso. Esses dias eu estava lendo um livro que falava que a gente sempre acha que a nossa identidade está ligada 100% com o nosso trabalho. Faz parte, mas tem muito por trás, né? Então eu sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça, que vem desconstruindo isso há bastante tempo. E essa pessoa tímida começou a desconstruir isso trabalhando dentro de uma sala de ginástica, dentro de academia, por paixão mesmo, por exercício, por música, porque eu amo exercício e amo música, por isso que as aulas de ginástica me encantam tanto até hoje.
Só que chega um determinado momento que a gente fica com o corpo muito cansado. Principalmente quando a gente busca fazer a nossa profissão com excelência, né? Então, eu trabalhava muitas horas por dia usando o meu físico e isso me gerou um desgaste de articular de joelho, um desgaste mental e muita coisa. Então, eu fui buscar uma nova forma de encarar o meu trabalho. Eu nunca quis deixar de trabalhar com isso, porque realmente o meu trabalho faz parte da minha identidade, do tanto que eu tenho paixão por exercício físico. Então, eu estava num momento de mudanças na minha vida que eu falei, poxa, encaixa mais uma mudança aqui, vamos lá. Então, aquela menina tímida que ainda existe dentro de mim, ela teve que se reinventar, que passar por cima de muita timidez para abrir um canal, que hoje meu canal faz 9 anos, hoje. Já? Só que ele faz 9 anos que eu abri, só que eu comecei a trabalhar com ele 1 ano depois. Eu fiquei 1 ano pra você ter ideia, Edu, fiquei 1 ano mastigando, tipo, será que eu posto alguma coisa, será que eu não posto? Esse vídeo aqui que eu fiz ficou bom, esse não ficou bom, não vão gostar, eu não tô legal nessa aqui, não falei direito nisso. Então, eu fiquei 1 ano ainda remoendo isso até que esse canal foi pro ar. Então hoje fazem 9 anos, mas do primeiro vídeo mesmo não são. Hoje, exatamente hoje faz 9 anos? 9 anos. Gente, que pena que não é ao vivo, mas é aniversário hoje. Se eu soubesse, eu trazia um bolo, cara. Ah lá, gente. Eu trazia só o café. Mas é legal você falar isso, porque quando você tá na internet, me corrija, não deixa de ser um personagem. Hoje em dia não, Du. Hoje não mais. Não mais. Já Algumas foi. pessoas... Não, eu nunca fui. Algumas pessoas seguem essa linha. Mas eu fui muito bem orientada quando eu comecei. Eu não comecei do nada. Então, eu comecei com uma pessoa me orientando, que é a Simone Nassif. Ela é minha mentora até hoje. Sim. E ela falava, a internet precisa de realidade. Autenticidade. De realidade. E ela me falava, não, isso aqui é fake, você não é assim. Não, você não tá dando aula. Eu quero que você dê aula pra câmera igual você dá aula lá na sala de ginástica. Eu quero que você mostre nos seus stories do Instagram exatamente o que acontece na sua casa. Esses dias atrás eu mostrei o Rafa numa DR lá. E eu falei pra ele, posso postar? Ele falou, pode. Então tá bom, né? se ele deixou, eu posso, né? Não vou expor ele à toa. Mas eu tento mostrar muita realidade. Eu acho que é isso que gera conexão com as minhas seguidoras, com os meus seguidores. É isso que faz com que a coisa progrida. E como foi essa construção, então? Já que você tocou nesse assunto, porque você vive mais na internet do que eu, o seu canal hoje é o maior no seu ramo, na questão de treinadora física, e você convive com outros treinadores, com outras pessoas influencers da internet, e que quando estão sentados são uma coisa e quando estão na internet são outra. Como que foi essa construção? Através da sua mentora, que ela falou, Carol, seja você. Porque eu acredito que nós, quando vamos pra internet, falo até por mim, muitas vezes eu vim querendo criar um personagem. E por que eu gosto do podcast? Porque eu sou eu falo um monte de porcaria, eu só não falo muito porque ainda não tenho dinheiro pra pagar processo. Na hora que eu tiver eu falo. Mas como que foi essa questão de não deixar um personagem surgir e ser simplesmente a Carol que dava aula na Companhia Fitness? Bom, eu fui muito abençoada com a minha mentora, com a Simone, por ter ela na minha vida. Sou muito abençoada por ter ela na minha vida. Porque ela não fez um trabalho estritamente, quando a gente ouve, o meu mentor, o meu coach. A gente imagina uma pessoa que fala estritamente da parte profissional. Te indica, olha, poste isso, poste aquilo, faça isso, faça aquilo. Ela não fez isso nunca, em nenhum momento comigo. Ela sempre me mostrou as falhas que eu, Carol, tinha, as coisas que eu precisava evoluir. Ela, por que você não mostra você tomando café na sua casa? Eu, como assim? Eu mostro? Não, você só mostra aquela xícara chique. Duvido que você não tenha uma xícara normal, igual um copinho assim lá na sua casa. Copo americano. Aí eu tenho. Então, mas por que você não mostra isso? Porque não é bonito. Mas as pessoas não querem ver o que é bonito, as pessoas querem ver o que é real. As pessoas precisam de conexão. As pessoas precisam de verdade. Não é isso que você busca? Eu falei, é verdade. Eu sigo uma menina que eu gosto de assistir porque ela não faz corte, ela vai conversando. Eu me sinto conversando com ela. Então, ela foi me orientando nisso. Ela foi tirando algumas amarras que eu tinha dentro de mim, algumas vergonhas que eu tinha. Ué, seu pai, você nunca falou do seu pai nas redes sociais? Poxa, eu nunca falei. Mas é porque na história que meu pai é meio assim. Ué, meio assim nada. Quantas pessoas você acha que não tem pai? Quantos pais você acha que nunca fizeram isso? Histórias piores que a sua, né? E nem pior, mas assim, né, diferentes também, porque a gente fica sempre pensando naquela história da família margarina, naquela história do tudo que é perfeito, naquela história do que a pessoa teve, ela começou, ela fez faculdade, ela cresceu, não, eu andei com um carro que quebrava no meio da rua, que era meu Uno, aí depois eu fui, do interior de São Paulo, penei pra me manter aqui pra fazer faculdade, tive que ralar, comecei a trabalhar, conheci o Du trabalhando numa academia. Isso. Que eu pagava com a todas as minhas contas. Minha mãe não tinha condição de pagar, me manter aqui, né? Minha família não é daqui. Então, tem muitos perrengues e muitas coisas que
muitos influencers deixam de mostrar por não achar que isso é bonito. E eu fui muito bem orientada no início, porque essa pessoa, a Simone, me conhecia e ela falava, ué, mas por que você não falou isso? Não, por que você não mostrou aquilo? Se você quiser trabalhar na internet, você tem que ser você não pode estar presa. Então, isso me deu liberdade. E me trouxe uma liberdade também, porque quando eu tive coragem de me expor na internet, eu fui acolhida. Coisa que eu nunca tinha sido na minha vida. Nem por amigos, talvez. Sim. Mas a internet me acolheu. As pessoas que me seguiam começaram a mandar, meu Deus, aconteceu isso comigo também, Carol. Nossa, meu pai também foi embora, aconteceu... Eu também não tinha, assim... como Então, esse acolhimento, essa identificação, eu passei a ter também. Então, eu precisava disso também. Então, eu falo que o meu trabalho, ele é uma bênção na minha vida. Essa mudança foi plano de Deus, eu tenho certeza disso. Essa mudança veio para me fazer uma mulher mais segura, uma pessoa mais com autoconfiança mesmo, coisas que eu não tinha, apesar de parecer, né? A gente vê tudo que tem por fora, as pessoas enxergam por fora, mas não enxergam por dentro. Então, da mesma forma que eu falo, eu mostrei a minha realidade para que as outras pessoas se identificassem. E quando as outras pessoas se identificaram, eu me senti acolhida, elas me acolheram. Então, o meu trabalho hoje, como você falou assim, você convive com outras pessoas que também têm treinos, que vendem treinos e tal. O meu trabalho hoje, ele não é sobre vender treino. O meu trabalho hoje é mostrar a minha vida, é compartilhar a minha vida, os meus momentos. O treino, ele está ali. Eu compartilho o treino. Então, eu não vendo só treino, eu compartilho, eu dou muito treino de graça. Meu canal é de graça. Sim. Então, eu acho que essa troca com o mundo, com o universo, é o que traz bênçãos para nossa vida. Eu vou tocar numa frase que você disse no prêmio que você ganhou tem uma semana. Vocês dizem que eu transformo a vida de vocês, mas na verdade são vocês que transformam minha vida. O meu slogan aqui é eu acredito que histórias mudam vidas. Como a vida da Carol foi transformada? Total. Nesse sentido que eu acabei de falar, minha vida foi transformada porque eu era uma pessoa insegura, apesar de estar em cima de um palco de uma aula de ginástica, dando aula para 30 pessoas, 20 pessoas. As pessoas acham, ela é extrovertida. Não, nunca fui uma pessoa extrovertida. Tive que trabalhar isso dentro de mim. Fui trabalhando, fui melhorando, evoluindo. O fato de começar a aparecer na internet também foi uma desconstrução, porque também trazia muita vergonha, trouxe muito julgamento, coisas que eu ouvi naquele absurdas, começo. Né? E aí, o que acontece? Quando eu falo que as pessoas transformam a minha vida, é muito gratificante você ver um antes e depois de alguém, que o seu trabalho, mesmo que remotamente, virtualmente, possa ter impactado aquela vida. É muito gratificante você receber uma mensagem dizendo, Carol, eu não conseguia levantar, eu tenho um filho deficiente, eu não conseguia levantar ele da cama, eu estava sempre com dor nas costas, eu estava sempre de mau humor e hoje eu consigo fazer isso, você me ajudou, muito obrigada. Isso é gás pra gente continuar, isso é força pra gente continuar, porque como toda profissão, a minha também tem dias que eu acordo desanimada, cansada, desmotivada, e eu sou abençoada por todos os dias ter muitas mensagens, muitos directs, muitos comentários de pessoas falando isso. Não consegue nem ler todos, né? De pessoas falando isso. Quando as pessoas falam isso, pra mim isso é uma injeção de ânimo. Aí eu falo, eu tô no caminho certo. Não. Então essas pessoas transformaram a minha vida como um todo. Sou mais feliz, sou mais autoconfiante, sou mais empoderada, eu sou uma pessoa melhor, mais empática. Então, tem muitas mudanças aconteceram. E mudanças também na minha vida. Eu morava num apartamento de 60 metros quadrados. Hoje eu moro numa big de uma casa. Então, a internet me trouxe uma exposição muito positiva. Sim. Que me fez virar uma influencer. Eu não era influencer, eu era treinadora. Aí, de repente, as né? pessoas começaram a se interessar pela minha vida pessoal. Então, isso trouxeram marcas interessadas em trabalhar comigo. Veio Rexona, fui embaixadora da Rexona por 2 anos. Que legal. Então, vieram grandes marcas. Eu trabalhei com grandes marcas já. Trabalho até hoje com grandes marcas. E tenho collabs com marcas grandes, gigantes. Então, isso... eu nunca me imaginei uma empreendedora. Hoje eu posso me dizer uma empreendedora. Sim, com certeza. Então, a internet trouxe isso pra mim, né? E o apoio dessas pessoas que confiaram no meu trabalho, quando eu digo, vocês transformaram a minha vida, essas pessoas confiaram no meu trabalho, resolveram dar um play num treino que eu tinha lá e falaram, gostei do jeitinho dela, deixa eu ver como é que ela é. Maluca aí. Deixa eu ver como é que é a vida dela. E começaram a me seguir, começam a me acompanhar, mandam um presente. Quando eu fui hospitalizada há 2 anos, eu tive que... O hospital me mudou de quarto, Porque o povo ia. Não, porque não cabia mais presente. Eu não deixava ninguém levar embora. Não tinha. Meu, deixa aqui.
Carol, falando e seguindo por esse caminho que você está falando, quem te olha na internet te vê uma mulher muito forte, por vários motivos. Porque o povo vê aquilo que eles estão vendo, talvez não te acompanhem assiduamente, não sabe da Carol tímida, não sabe da Carol frágil, e vê fisicamente que você sim é uma mulher forte, porque não dá pra falar que não é. Como que é essa relação de fragilidade e força? Essa relação sua de chorar, de DR, que você falou que postou uma DR com o Rafa. Como que é essa questão? Como que você passeia por esses caminhos e como que você transmite isso pra quem tá te assistindo? Porque eu não sou essa mulher que vocês acreditam que eu sou toda hora. Eu sou uma mulher que chora, eu vou falar uma besteira, eu sou uma mulher que peida, enfim. Como que é mostrar essa fragilidade versus força? Justamente por conta da internet ter me acolhido tanto, e quando eu falo internet, eu falo as pessoas que estão ali por trás, né? As minhas seguidoras, os meus seguidores terem me acolhido tanto, eu não tenho inseguranças em mostrar a realidade da minha vida. Então, eu mostro absolutamente tudo. Então, as pessoas que me acompanham mesmo veem minhas fragilidades. Elas veem quando eu choro, elas sabem quando eu tô triste. Esses tempos atrás, meu canal foi clonado. Foi clonado, Caramba. não, foi invadido. Quando meu canal foi invadido, eu abri a câmera chorando e falando, gente, foi invadido, calma, vou resolver aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, orem por mim. Quando eu fui internada também, gente, tô internada, orem por mim, tô com medo. Então, eu não tenho vergonha de expor os meus sentimentos, justamente porque esse acolhimento sempre veio. As pessoas sempre me trouxeram para junto delas, mesmo que virtualmente. Então, não tem isso. E durante os treinos, eu também, você sabe, você já viu minhas aulas, eu sou eu. Então, eu falo, tá doendo, aqui também tá doendo, tá suando e tal. A gente tem disso, né? Quem lida com o público tem disso. Então, eu não tenho problema de mostrar fragilidade. Eu acho que a fragilidade, às vezes, e a força, ela atrapalha dentro de casa. Porque a partir do momento que você é uma mulher que muito autoconfiante, Sim. que trabalha, faz seus corres e cuida da sua casa, faz isso, faz aquilo, você às vezes se acha autossuficiente. Então, às vezes eu, como pessoa, preciso pisar no freio, me segurar, porque às vezes eu acho que eu mando em tudo. Então, e não é bem assim. Ela foi coordenadora minha, gente. Então, não vou falar isso aqui pra não ter uma briga entre nós dois aqui. Pode falar. É complicadinho, viu? Coitado do Rafa. Né? Mas, Carol, você tocou num ponto legal. Porque quem olha pra Carol, eu tô me colocando como talvez um seguidor. Eu olho pra Carol, mulher bem-sucedida, fatura lá seus 20 milhões mês. Amém. Tomo posse, né? Eu falo, não, a Carol tem quem cuida da filha. A Carol tem quem faz tudo pra ela. A Carol não sei o quê. Como que é essa questão de mulher provedora, né? Mulher que tem a sua renda, mulher que trabalha, mulher que leva dinheiro pra casa também, versus cuidar de casa, versus dona de casa, que eu acredito que é assim, muito mais difícil, porque eu vejo uma em casa, às vezes, que você chega do trabalho e tem que cuidar da filha também. Então, como que é essa relação entre a mulher que viaja o tempo todo, que trabalha o tempo todo, e a relação de ser mãe, a relação de ser esposa, a relação de ser dona de casa? E justamente isso que eu te falei antes é o que pesa, né? É muito difícil quando você tá numa posição de trabalhar bastante, de viajar, você conseguir equilibrar as coisas. Você precisa ser muito racional. Às vezes eu penso, eu preciso parar, eu preciso ser racional, eu preciso voltar para cá, eu preciso dar atenção pro meu marido. Atenção pra filha é uma coisa meio que de instinto. É natural. É natural. Agora, atenção pro marido, depois que o filho nasce, você precisa racionalizar para fazer. Ainda mais quando você tem um trabalho tão corrido. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio que me permite trabalhar bastante. E só que eu opto, isso foi uma opção minha. A minha babá, a babá da Diana, ela trabalha até as 4h45. Por quê? Isso foi pensado, foi racionalizado. Porque se ela ficar num horário normal até às 6, eu vou pegar minha filha, já vai estar escurecendo. Exato. Então eu não vou curtir esse momento com ela também e tal. Então, desde o início, eu tenho babá desde que ela nasceu, justamente porque eu não sou CLT, eu não tenho um salário pingando todo mês. Você precisa... Eu preciso ralar bastante. Tem mês que entra um X, tem mês que entra X vezes 2, tem mês que entra menos X. Então, eu preciso ralar e preciso ralar muito. Então, desde o primeiro mês da Diana, eu tenho um babá. E essa babá vai embora às 4h45 por opção minha. Pra que você fique com a Diana. Pra que eu fique com ela. Eu Então todo esse mundo. momento. Não, mas foi eu que coloquei esse horário pra você. Eu falei, não, eu posso esse horário na sexta-feira. Porque daí hoje eu fiquei com ela agora no comecinho da tarde. Sim. Então eu fiquei em casa hoje, do meio-dia, fiz ela dormir. Quando foi 3 e pouquinho, eu saí pra trabalhar.
Então, eu prezo muito por esse momento com ela. Finais de semana, só eu fico com ela. Eu tinha babá de sábado também para poder trabalhar. Eu falei, não preciso. Quando eu tiver algum trabalho que seja muito importante, que precise ser de sábado... Faz um free, né? Chama ela e aí vem eu aqui chamo, me ajudar. E eu viajo muito, Du. Então, o Rafa é o meu parceirão de vida Eu ia perguntar mesmo. isso. Então, eu falo que a minha admiração por ele aumentou muito mais depois que eu vi o Rafael pai. Então, eu vendo o Rafael pai, o que ele faz quando eu tô viajando, e quando eu tô em casa também, por exemplo, agora é ele que tá com a Didi. E isso fez muito bem pro nosso casamento, né? Só que existe a parte que eu te disse, precisa racionalizar, precisa voltar, porque ao mesmo tempo tô numa vida louca, viajo, fico 5, 6 dias fora, a hora que eu volto cansada, a neném quer ficar comigo, ele quer descansar, e aí eu também quero descansar, porque eu também tô cansada de todo o rolê, então precisa racionalizar. Então, a gente, hoje, a mulher, ela tá perdendo muito do feminino, a mulher tá perdendo muito, porque a gente vive isso de, você precisa ser empoderada, você é capaz, você é forte, você é corajosa. Eu não dependo de homem nenhum. Eu nunca quis depender de homem nenhum, esse foi o primeiro ensinamento que minha mãe me deu, justamente por ela ter vivido isso. Meu pai nunca foi um pai presente, deu atenção conforme as possibilidades dele, né? Mas a minha mãe sempre falou pra mim, o primeiro ensinamento da minha mãe, que eu me lembro de criança, você não pode depender de homem nenhum. E realmente, isso é muito positivo pra minha vida, porque eu contribuo para minha casa, eu tenho meu trabalho me faz muito feliz, mas o meu lado feminino eu preciso me esforçar para deixar ele aflorar. Mas não é sobre depender do homem, é sobre ser parceiro. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto legal que eu gosto de falar. A mulherada tá pensando errado. Eu dependo do meu marido. Não é dependência. É parceria, porque eu acredito que quando você entra para um casamento, acreditando no que eu acredito, Gênesis fala, deixarão de ser dois e serão apenas um. É exatamente ser esse um. Não é eu depender dela e ele depender de mim. Nós vamos caminhar para um bem comum. A submissão que a Bíblia fala não é você ser minha escrava. Né? Pega meu chinelo ali. Pega meu chinelo, mulher. Vai lá. Faz meu café enquanto eu tô ficando buchudo. É a gente se submeter à mesma missão de crescimento. E eu acompanho o Rafa, acompanho você, e quando vejo o Rafa postando, principalmente, ele deve estar fazendo um vídeo agora, enquanto a mãe tá lá nos podcasts, eu tô aqui, né? E é sobre isso. É sobre ficar com a filha. A Ingrid, quando sai para trabalhar e eu tenho as minhas folgas, quem fica com a Mariá sou eu. Só que um dia com a Mariá é desesperador, né? A gente, homem, não tem essa capacidade que vocês têm. Então, é muito legal quando a gente percebe o Rafa também tem as demandas dele, o Rafa também tem os atendimentos dele. Você viaja, ele trava a agenda dele talvez, porque fala, agora é o meu momento, porque a Carol precisa ir de cuidar. E como que foi construída essa relação pós-nascimento da Didi? Porque eu acho que vinha uma vida antes dela nascer, que aí era mais fácil, mais flexível, ele ia junto, não ia junto, enfim. E depois veio alguém que é 100% dependente de vocês. Como foi essa construção, como foi a DR? Já que você expõe a vida, exponha pra gente aqui. Como que foi essa DR? Tipo, nasceu um serzinho aqui que agora é responsabilidade nossa. Precisamos fazer isso. Não tem essa DR. Essa DR durante os 9 meses de gestação, né? Que a gente vai conversando. Nossa, você tem noção? Olha o que vai acontecer. Olha e tal. Que o casal passa a discutir um pouco sobre isso. Então, nesses 9 meses de gestação, muita coisa teve que ser adaptada na nossa rotina por conta da minha condição. Porque minha gravidez foi de risco, eu não pude trabalhar, não pude fazer exercício. O Rafa cuidou de mim, eu fiquei deitada numa cama, ele levava café da manhã, almoço, janta, me levava no banheiro. Quando eu queria descer, minha casa tem 2 andares, quando eu queria descer, me descia no colo na escada. E assim, essa relação foi se fortalecendo. Quando a criança nasce, eu acho que para a maioria dos casamentos, principalmente para os homens, é muito difícil, porque a mãe, ela vira uma leoa. A mãe, ela quer ficar em cima. O maior gosto de uma mãe é estar perto de um filho. E o pai, não. O pai, ele consegue. Vou sair para jogar futebol. Eu sou um prático. Vou sair pra jogar futebol e tá tudo bem, porque a Maria tá sendo bem cuidada. Exatamente. A mãe, ela fala, vou sair pra fazer uma aula de dança, e ela faz a aula de dança inteira. Minha filha. Pensando, nossa, será que ele deu comida pra ela? Nossa, será que ele trocou? Será que ele colocou um rabicó no cabelo dela? É isso. A cabeça da mãe não para. A mãe acha que tudo depende dela. Então, pro homem é tudo mais prático. Acho que entrar nessa rotina diferente é mais fácil pro homem do que pra mulher. Então, a mulher tem que ser muito intencional nesse momento. Eu e o Rafa, a gente não teve nenhuma
conversa que fosse... Foi natural. Foi natural. A única conversa que a gente teve é: precisamos ir à igreja. Precisamos voltar a falar de Deus dentro dessa casa. Porque agora a gente tem uma... A gente vai, a partir do mês tal, vai ter uma criança aqui. E não adianta você achar que você só falando, Deus, Papai do céu, Papai do hein? céu. Deus é legal, hein? Ó Jesus. Não, você precisa viver isso. E vivendo isso, você vai conseguir dar o exemplo e colocar a sua filha no caminho que você quer que ela ande. Que você sabe que é importante. E aí foi isso. Essa foi a grande transformação que a gente teve. E essa transformação também foi muito positiva para nós como casal. Porque muitos desafios vieram. E com os desafios, a gente, estando dentro de uma comunidade, né? Não é só ouvir um culto, uma missa pela internet. Mas não, congregar é muito importante. Fazer novos amigos, ter pessoas ali que agregam na sua vida, que vão dar conselhos baseados na palavra de Deus, que estão se importando com isso. Esse congregar trouxe evolução para o nosso casamento. Carol, você tocou num ponto que eu talvez não falaria, mas já que você tocou, vamos lá. No dia do seu prêmio, você falou sobre Deus. Aham. Assim, um pouquinho que eu vi no Reels, não deu pra ouvir muito, talvez se você tenha falado mais, eu vi que você falou sobre Deus. E você disse que o nascimento da Didi, ou a vinda da Didi, fez com que vocês pensassem mais em estar dentro da igreja. Qual é a sua relação hoje com Deus? Porque eu compactuo da mesma ideia que você. Você sabe que eu sempre participei e há 5 anos eu me entreguei verdadeiramente. Há 5 anos eu passei por um episódio no qual eu olhei para o céu e falei: Deus, a minha vida é tua, nada mais é meu. Tanto é que quando eu falo do podcast, o podcast está construindo. Não, eu não estou construindo. Ele só existe ainda porque Deus está permitindo. O dia que Deus não quiser mais, eu fecho as portas e vou embora. Se Deus falar não é para ser seu, não será meu e eu farei o que Ele quiser que eu faça, não o que eu desejo. Porque entregar a Deus é abandonar as minhas vontades e viver as vontades dEle. Então, pensando nisso, como foi essa decisão? Porque você tá com frio, cara? Eu vi que você tá arrepiando. Eu sempre tenho frio. Sempre. Eu vi que Se jogar o ar um pouquinho pra cima, não me ajuda. Eu vi que os braços estão arrepiando. Né? Mas como que é a sua relação nesse momento? Porque se você disse, eu preciso falar mais de Deus, eu preciso congregar, eu preciso estar numa comunidade, eu acredito em Deus, Deus pode chegar para você um momento e falar: acabou o canal do YouTube. Como que é isso para você? A minha relação com Deus, a minha conversa com Deus diária é inegociável. Não existe acordar e não falar com Deus. Ainda mais porque Deus está presente em todos os momentos. Você não precisa pegar o celular para falar com Ele. Se você quiser, você fala aqui, ó. Então não existe essa de ter falta de tempo, de esqueci, de nada. Deus está em todo momento. Deus inunda a minha vida em todos os sentidos, em todos os momentos. E isso que você falou, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. Quando eu peguei o bem mais precioso da minha vida, no meu colo, tava minha mãe e o Rafa no hospital onde a Didi nasceu. Eu coloquei ela e a primeira oração que eu fiz na frente dos dois, os dois até olharam assim pra mim. Eu falei: Deus, ela tá aqui, ela é sua. Uou! Pronto. Então, a partir daí, você vendo que a minha filha, eu falo: Deus, ela é sua. Só o que eu posso te pedir é que eu seja um anjo para ela nessa terra, que eu possa cuidar, trazer o melhor dela, que eu possa ser tua luz na vida dela e que eu possa fazer o que o Senhor quer que eu faça para fazer com que ela seja uma pessoa melhor e que ela siga seus caminhos. Mas ela é tua, ela tá aqui. É isso. Então, com tudo na minha vida. Com o meu canal, com os meus prêmios, com tudo. O que eu peço é: Deus, eu queria tanto, se for da tua vontade, se não for da tua vontade, tira do meu coração. E Deus é tão fiel, é tão maravilhoso que Ele nos ouve e nunca na minha vida, nenhum ciclo foi encerrado sem que eu quisesse. Eu amava dar aula de ginástica, você me conhece, você sabe? Meu Deus, como eu lembro Amava. disso. E aí eu... Aquela salinha apertada, lembra? Quando, assim, uns 2 meses antes de parar de dar aula, eu já tava no meu coração, nossa, não tô com vontade de dar aula hoje. E isso nunca tinha acontecido comigo. Nossa, o que tá acontecendo comigo? Ixi, tô cansada hoje, hein? Comecei assim. Até que chegou um dia, fiquei uns 2 meses assim nessa e falando: nossa, o que tá acontecendo? O que eu preciso fazer pra mudar? O que dá pra fazer? Ai, meu Deus, tá tão chato. Ai, o que tá acontecendo? Deu uns 2 meses com esse sentimento. E eu conversando com Deus: Deus, o que tá acontecendo? Deus, se não for da tua vontade de querer mais aula, avisa aí, hein? Vamos ver, vamos conversar. Me dá uma resposta. O que eu vou fazer? Eu gosto de dar aula, mas não sei o que tá acontecendo isso comigo. 2 meses, o meu chefe me chamou e falou assim: Carol, não vai ter mais aula de ginástica aqui. Infelizmente, daqui 30 dias eu vou te dispensar. Pergunta se eu chorei. Não. Fiquei preocupada, sim. Sim, porque normal. é uma mudança muito grande, mas eu... E agora? Eu pedi.
E agora? Eu peguei e falei, agora eu vou começar meu canal. O meu canal entrou aí nesse momento. O meu canal estava criado há 1 ano, mas eu não tinha coragem de colocar vídeo. E naquele momento eu falei, agora é a hora. É Deus que está me mostrando, eu preciso começar meu canal. Agora eu vou. Então, quando você pede para estar no centro da vontade de Deus, para falar, Deus, faz a tua vontade aí, eu tô aqui, tá bom? Não tem como não sair perfeito. Porque daí, se a vontade dele tá no nosso coração, e aí pode encerrar um ciclo aqui, abrir outro ali, vai. Que transformação, hein, Carol? Mas sempre foi assim, é porque a gente nunca teve a oportunidade de conversar desse jeito. A gente sempre corrido, né? Mas assim, eu falo pelo que a gente via mesmo, né? Por isso quando você me perguntou o que você diz, eu tenho que falar do que eu via, né? Nunca foi uma mulher tranqueira, né? Não é sobre isso. Mas assim, quando você fala desse jeito, me mostra mais uma vez o verdadeiro sentido do podcast Café com Edu Granado. Que é sobre isso, é sobre muito mais do que histórias, talvez testemunhos de pessoas que mesmo onde você está, o que você atingiu, e é bom que as pessoas vejam que você está disposta àquilo que Deus quer da sua vida. Hoje a gente percebe pessoas falando, mano, quem é esse tal de Deus? Eu faço tudo pelas minhas forças. Vai sonhando, né? Que é assim, e se você faz pelas suas forças, observa o caminho que você está seguindo e onde você está. Será que você está indo para um caminho bacana? E eu fico muito feliz, porque isso mostra que o seu trabalho, a cada momento que você fizer, vai gerar mais transformações. A gente sabe que as pessoas transformam a sua vida. E a gente vê. Mas é aquela pessoa que comprou seu treino, porque são 2 milhões e 700 seguidores no Instagram e 4 milhões, quase 6 milhões, né, no YouTube, né? Quase 7 milhões. Quase 7 milhões no YouTube. Tem pessoa que você não sabe, tem pessoa que nunca falou com você, ou tem pessoa que mandou mensagem e você nunca viu, porque é 1 milhão de mensagens. Como é saber que uma pessoa na pontinha do Ceará, aonde a gente talvez nunca vai, tem a vida transformada? O que isso traz de senso de responsabilidade para você? Isso pra mim é resposta de oração, já que a gente tá falando isso. Fica à vontade, cara. Isso pra mim é resposta de oração, porque o que eu peço a Deus sempre é que meu trabalho não seja em vão. Né? E às vezes a gente acha que, será que eu tô impactando alguma vida? Será que eu tô fazendo? Será que eu não tô? E às vezes a gente nem sabe. É a mesma coisa que o podcast. Às vezes você nem sabe o quanto de impacto que tá trazendo pra vida de alguém que não teve coragem de falar com você, que achou que você não ia responder, que achou que isso, que aquilo. Então, pra mim, imaginar que meu trabalho pode atingir uma casa, pode chegar na vida de alguém, pode de alguma forma transformar com uma palavra, com um sorriso, com um exercício, com qualquer coisa, pra mim isso é resposta de oração, porque eu sempre pedi pra que meu trabalho não fosse em vão, sempre pedi a Deus. Então ele tem me respondido. O que eu faço hoje não existia quando eu me propus a cursar educação física. Então, olha só, eu era uma menina que eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, minha mãe não tinha, eu tinha que trabalhar, tive que ralar desde o primeiro ano da faculdade para conseguir me manter aqui, para conseguir estudar e fazer as minhas coisas, fui crescendo. Sempre pedindo para Deus, por favor, eu preciso disso, preciso daquilo, olha, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E sempre, em oração, eu sentia Deus acalmar meu coração. E quando a gente toma posse daquilo que a palavra de Deus fala mesmo, que que Deus vai dar pra gente o inimaginável. Nem existia. Jeremias 33:3. Nem existia canal de YouTube, nem existia influencer quando eu falava para Deus e pedia para Deus me colocar numa posição. Essa passagem. Quando eu pedia para Deus me colocar numa posição de destaque, quando eu pedia para Deus, por favor, Deus me ajuda, me guia nesse caminho, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso, né? Todas essas orações foram feitas, e aí eu tomei posse disso, que eu acredito como verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Tomei posse que o inimaginável vai acontecer. O inimaginável aconteceu na minha vida, não existia nem uma plataforma de rede social, não existia, eu nunca me imaginei dando aula para milhares de pessoas, são coisas que eu... Tirando o YouTube, né, porque assim, pro YouTube você dá aula para 6 milhões de pessoas. Mas fora o YouTube, qual foi a maior turma que você deu presencial? Tem alguma coisa? Você deu aula? O ano passado, acho que foi o ano passado. Foi o ano passado, eu fui convidada para um evento em São Paulo, e o evento que eu fui tinha 3 mil pessoas. Eu dei aula para... Não dei aula para 3 mil pessoas, porque não cabiam as 3 mil no lugar. Mas assim... milhares de pessoas ali fazendo aula comigo presencialmente, e aí depois milhares de pessoas numa fila que durou mais de 2 horas e meia, e a gente teve que parar a fila porque o contratante me mandou embora. É mesmo? Assim, sai, chega? Você tem que ir embora. Sabe o que você me lembrou falando? Lembra daquele...
o challenge que nós fizemos no Marista? Lembro. Você, eu, a Marcinha, Lembro. o Edmar Magrinho. E tudo isso aí, eu acho que é motivo de comemorar. Naquela Sim. época não foi muito massa. Nossa Senhora! Era naquela época uma posição de destaque. É o que nós queríamos, que nós buscávamos, talvez, né? Vamos pensar assim. Ali, junto com os demais professores que estavam ali para fazer um workshop, aquela posição ali da aula, num evento daquele porte, era uma vitória. Exatamente. Cada vitória tem que ser comemorada e tem que ser lembrada. Você tocou nesse ponto, antes de eu ler a passagem de Jeremias 33:3, que foi o que você falou, eu lembro que a gente questiona muito e acredita não ter vitórias. E eu me peguei isso há 5 anos atrás, quando eu olhei para o céu e falei para Deus, me tira tudo. Eu me questionava muito, Deus, eu sou um merda. Eu não tenho nada de vitórias, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Aí eu comecei a olhar, tá, eu comprei minha casa, eu ganhava R$800 por mês. Eu comprei uma casa ganhando R$800 por mês, caramba, é uma vitória. Eu casei com a mulher que eu quis casar. Você me conhece, desde quando você me conhece, eu tô com a Ingrid. Uhum. Vamos fazer agora, nós estamos em 25, nós vamos fazer 22 anos juntos. 22 anos juntos praticamente. E de casado nós vamos fazer 14 esse ano. Então, eu vim numa construção de várias vitórias. Só que como talvez as vitórias não são expressivas, a gente tende a não valorizar. E eu sempre pedia para Deus me colocar em alguns lugares. Mas você já parou pra pensar que a vitória não era expressiva, talvez, na sua cabeça? Exatamente. Por isso que num momento eu falei, acorda. Como assim? Você tem sua casa, tem uma família, passou num concurso público, tem um Exatamente. trabalho estável, tem uma tranquilidade para poder fazer outros projetos que não só trabalhar ali onde Exatamente. você tá. Podcast? O podcast, por exemplo, que é uma coisa que você gosta muito de se comunicar e etc. Então, tudo é vitória, mas a gente tem que aprender a olhar com positividade para nossa vida e olhar com amor também para tudo que a gente construiu, né? Entender de onde a gente veio. Inclusive pros erros. É. Porque aí quando você fala, é legal você falar e eu vou ler a passagem. Por que eu quero ler essa passagem? Você tocou num ponto que relata o que eu tenho vivido hoje, Carol. Tem gente que pergunta pra mim, pô, quanto que o podcast dá de dinheiro? Eu falei, me dá dinheiro, gente? Calma aí, não tá me dando nada. Ele tá, na verdade, eu tô investindo muito nele, já investi muito desde quando eu venho fazendo. Porque eu levei ele muito tempo como algo legal e eu fui começar a entender ele como profissionalizar ele o ano passado. Aí foi onde eu entendi que eu precisava colocar um pouquinho mais de dinheiro. Mas muito pelo fato de ter um emprego estável. Se você não tivesse um emprego estável, talvez você não conseguisse. Talvez eu não faria. Ou talvez eu teria me esforçado mais anteriormente. Mas enfim, não sei. E hoje eu estou dentro do maior grupo televisivo, vamos falar assim, da nossa região, que é a Tarobá. E aí, quando eu comecei a ideia de melhorar o podcast, o Eduardo Carraro, um beijo pra você, que é meu parceiro, meu amigo, meu mentor, ele me deu essa passagem de Jeremias 33:3. Isso tem 3 anos essa conversa nossa. E foi exatamente o que você falou. Que sempre pedia para Deus, invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Então, muitas coisas que você conquistou e que eu tô conquistando, eu nem imaginava. Eu nem imaginava, Podcast Café do Granada e Tarobá. Fim do ano passado, um cara me trouxe aqui para conversar com o Bruno Carraro, que é o diretor. Ele falou, cara, 90% certo, eu preciso conversar com o meu diretor. Eu falei, como assim 90% certo? O cara nem me conhece. Aí, semana passada, nós fechamos um contrato. E aí eu falei, caramba, Deus, eu sou muito louco, ou o senhor que é muito louco? Tem gente que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, eu acho que Deus escreve certo por linhas certas. Já existe um plano. E ele acontece quando a gente se propõe a deixar ele ser realizado na gente. Então, quando eu olho hoje para a Carol que eu conhecia, para a Carol que eu vi dando aula, é incontestável a sua capacidade de dar aula. Isso é incontestável. E não é babação de ovo que a gente sabe na cidade quem eram os melhores. Era você, era eu, era de Marla Juninho. E a Marcinha. Era quem tava no challenge lá aquele dia. Era só nós, a gente era os melhores. Mas assim, quando a gente olha isso, eu falo, cara, eu tenho a oportunidade de estar hoje. E quando eu comentei com algumas pessoas que você viria, mas a Carol... Eu falei, cara, eu mandei mensagem, eu tenho o telefone dela há 1 milhão de anos. É o mesmo? Eu tenho o telefone dela há 1 milhão de anos. Não custa nada. O máximo que ela pode falar, Du, não tem agenda. Mas ela pode falar, Du, eu vou. Aí os caras perguntaram, fizeram a seguinte pergunta. Você só quer a Carol porque ela é grande. Ué, e qual que é o problema? Aí eu fiz a pergunta,
E se for? Aham. Qual que é o problema? Mas o podcast Café com Granada não tem a intenção só de trazer o seu tamanho. Pô, pra mim, excelente. Se 0,3% dos seus seguidores começarem a seguir o meu YouTube e começar a seguir o meu Instagram, eu já cresci um monte. Então, pra mim é legal. Mas é que eu falei, eu não quero saber da Carol Borba, eu quero saber da Maria Carolina. E tem um outro detalhe, as pessoas ficam, às vezes, muito envoltas em mimimi, né? Tipo, ai, é porque isso, é porque aquilo. Não, e se tiver chamando porque é grande mesmo, é porque é grande, graças a Deus. A gente precisa ser intencional, né? A gente precisa ser intencional, eu quero trazer pessoas grandes pro meu Exatamente. pro Eu meu quero ser grande? Eu quero ser grande, né? E não é questão de, as pessoas só querem ouvir pessoas que conquistaram coisas. Não, tem conquistas que são, às vezes, pequenas que as pessoas não param pra enxergar, né? Tem conquistas que são diárias. Existem conquistas... E qual é a conquista diária que ninguém vê, Carol? A minha conquista diária são, durante a semana, os momentinhos que eu fico com a minha filha. É conquista diária. Tendo em vista uma agenda bem corrida que eu tenho hoje, graças a Deus, isso também é uma conquista diária. Tenho uma agenda apurada, corrida, isso significa que tem trabalho acontecendo. Os momentinhos que eu tenho pra ficar com ela, que eu consigo tirar pra ficar com ela, pra mim é uma conquista gigante. Pra ver, né? Por que eu gosto do bate-papo? A gente vai para um assunto que talvez nem era o assunto que você pensou que a gente falaria ou que eu pensei que a gente falaria. Tem gente que pergunta, você tem roteiro? Não, não tem. Eu sento e tomo um café e a gente conversa. Mas eu vou te fazer uma pergunta que o Fernando Rufino me fez ontem, eu fiz hoje no podcast que eu gravei cedo, que eu acho que relaciona muito ao que você tem vivido. O que é uma vida extraordinária para você? Uma vida extraordinária para mim é ter os meus por perto, as pessoas que são importantes para mim, minha mãe, meu marido, minha filha, é ter tempo de qualidade com eles e não ter que ficar noiada com dinheiro. Noiada, boa. Porque muitas pessoas ficam tão preocupadas com o dinheiro, e eu já passei por isso também, que às vezes você não consegue relaxar, não consegue focar, não consegue... Eu entendo que em alguns momentos da vida isso possa ser... O dinheiro às vezes rege alguns momentos da nossa vida no sentido de, tá faltando, tô devendo, preciso pagar, e o que eu vou fazer, né? Tô devendo. Mas encostar a cabeça no travesseiro, dormir, conseguir ter tempo de qualidade com a família, sem ter paranoias, com tempo e com dinheiro, uma realização. Vai ter alguém assistindo, Carol, no dia que gravar, e falar, pra você é fácil que tem dinheiro. Como que você responderia para essa pessoa? O que você mostraria para essa pessoa? Porque as pessoas julgam, infelizmente, eles julgam. Para você é fácil que tem dinheiro falar que não precisa ficar noiada. Você foi embaixadora da Rexona. Mas isso porque eu tô respondendo sua pergunta. Hoje em dia isso aqui é uma bênção na minha vida, né? Mas eu venho de uma família muito humilde. Eu já passei muitas vontades. Eu não posso dizer que eu passei necessidade porque eu nunca passei fome. Mas eu já passei muitas vontades. Eu já, dentro da escola que eu estudava, minha mãe sempre priorizou a minha educação. Então minha mãe fez questão de me colocar para estudar numa escola particular. Sim. Mesmo ela não tendo dinheiro, muitas vezes, para pagar mensalidade. Então às vezes ela atrasava 3 mensalidades, a escola me barrava na entrada. E assim, era muito chato. Mais um cafezinho? Mais um tiquinho. Porque eu vi que você tá esfriando aí, esquenta um pouquinho. Tá bom. Carol, e como que foi a vinda de Assis, né? Você é de Assis, né? Como que foi vinda? Foi uma vinda na fé. Eu lembro ainda, hein? Como que foi a vinda de Assis? Foi uma vinda na fé, não tinha condições. Então, voltando até a falar da parte de dinheiro, eu não tinha condições de me manter aqui. Sabe como é que eu me mantive aqui, nas primeiras... Porque eu passei no vestibular. Sim. Então, eu queria muito vir morar aqui em Londrina. Minha mãe não tinha condições de me manter aqui. Nenhuma, zero. Sim. E aí, eu nessa de quero, por favor, mãe, dá um jeito, que eu posso fazer e tal. Eu liguei pro meu pai, né? E falei, pai, você paga um condomínio pra mim, paga alguma coisa pra mim pra eu poder estudar lá em Londrina? Meu pai, não tem o dinheiro. E meu pai, ele nunca tinha me dado pensão. Minha mãe nunca quis pedir, né? E aí eu peguei e falei, então tá bom. Eu liguei pra uma amiga da minha mãe, que era advogada, e falei, Denise, pode mandar um oficial de justiça lá na casa do meu pai, porque... Então eu tive que bater no peito e falar, não, eu vou fazer acontecer isso. E aí meu pai... direito, né? Meu pai me ligou, tadinho. Meu pai já é falecido, me ligou. Carolina, que é isso, oficial de justiça? Pai, eu tô te pedindo R$150. Pelo amor de Deus, eu quero estudar. Época, né? Eu quero estudar, por favor. Então, você nunca me dá uma pensão, tal. Eu retiro, esquece isso, mas me ajuda com isso. Ele me ajudou até o final da minha graduação com R$150, que era para pagar o meu condomínio, para eu poder vir morar aqui. A minha mãe,
orando, pedindo a Deus, não tinha da onde tirar dinheiro para me manter, com alimentação e com moradia. A faculdade é uma faculdade pública. Por Deus, uma amiga da minha mãe, que ela era professora da Unesp, e ela sempre, todo ano, ela bancava o estudo de alguém. Ela escolhia alguém, ela bancava o estudo de alguém. E um dia ela chegou para conversar com a minha mãe no trabalho da minha mãe, mas falou assim, ela falou, e aí, tá tudo bem? Ai, mais ou menos, eu tô meio apurado com a Carol, tô tentando ver o que eu posso fazer por causa disso, ela quer morar em Londrina, ela passou na faculdade lá. Aí ela falou assim, pois eu vou bancar esse ano dela. Aí minha mãe falou, mas como? Ela passou numa faculdade pública, porque a Célia, ela chamava Célia Penso, ela também é falecida. A Célia, ela pagava a mensalidade de um ano de alguém. Por exemplo, você passou em nutrição aqui na Unifil. Custa R$2.000. Custa R$2.000. Ela, então tá bom, eu vou patrocinar o estudo do Eduardo esse ano. Então ela ia lá e pagava. E minha mãe sabia que ela fazia isso, mas minha mãe não pediu. Aconteceu dela ir lá conversar com a minha mãe. Minha mãe contou pra ela o que estava acontecendo. Ela falou assim, eu vou bancar a Carol esse ano. Minha mãe, não, mas ela passou numa faculdade pública. Ela falou, então, eu vou bancar a estadia dela. Quanto é? Onde ela vai morar e quanto que ela precisa pra viver. Então, o meu primeiro ano aqui em Londrina, a Célia, penso, amiga da minha mãe, ela, minha amiga também, posso considerar isso, porque eu também devo isso a ela. Ela pagou o meu aluguel. Sua moradia. Meu pai foi obrigado a pagar a pagar o meu condomínio. E minha mãe se virava nos 30 para me mandar algum dinheiro para minha alimentação, e a gente ia se virando. Eu comia, almoçava, jantava no RU, que era R$1,90 a refeição. Nossa! Foi osso aqui, ó. E aí eu já comecei a trabalhar no primeiro ano. No final do primeiro ano eu já consegui um emprego, que foi na Companhia Fitness. Já foi com as aulas, Já foi com aula. Caramba, que legal, Já Carol. foi com aula. E aí eu peguei aula na Companhia Fitness, aí já fiquei conhecida lá, ralei muito, estudei muito para fazer os treinamentos, você sabe como eram. Então eu estudei muito, fiz vários treinamentos. Era caro. E aí, primeiro eu peguei estágio de hidroginástica, que eu ganhava R$1 por aula. Beijo, me liga, no estágio. Aí, R$1. Mas R$1 era R$1, né? R$1 era quase, R$1. Existia R$1, né? Hoje não existe. Quase pagava minha refeição, que era R$1,90. Então, foi muita fé e muito acreditar que ia dar certo, que eu ia conseguir. Muita dedicação, né? Ralei muito. Você teve a oportunidade de contar essa história em outro lugar? Eu acho que já devo ter contado, sim, Du, mas talvez não com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes. Então, quando você fala isso, eu começo a olhar o que você faz hoje. O que você faz hoje de gerar essa transformação provavelmente não é resquício, é o que fizeram com você. Então, é uma reciprocidade, não uma obrigação. Pô, que legal, nunca tinha parado Uma pra pensar. reciprocidade, porque de qualquer forma é instalado na gente aquilo que fazem por nós. E a gente em algum momento acaba retribuindo, simplesmente por retribuir. Então, deixa muito claro que o que você está fazendo é muito pelo que fizeram por você. Porque essa história eu não conhecia. E talvez os nossos amigos, o Edmar, beijo lindo, que mandou uma mensagem, talvez não conhecia, a Marcinha talvez não conhecia, e aquelas pessoas que a gente convivia talvez não saiba dessa história. Às vezes até a Baiana ou Baiana, saudade de A Baiana sabe. A Baiana sabe? A Baiana sabe, ela vivia os perrengues comigo. E aí? Então, a gente brigava por causa de suco de laranja, eu e a Baiana. Você tem uma saudade da Baiana. Era no off, mas a gente brigava. Então, isso é muito bonito, isso é muito legal, porque... palavra que eu não gosto, você desconstrói essa mulher poderosa, essa mulher forte, mas caramba, a Carol passou por isso. Então eu posso chegar ou onde ela está, ou mais do que ela, ou construir a vida que eu desejo construir se eu me dedicar. E olhando aqueles que já fizeram por mim. Então, hoje eu te faço uma pergunta, como que é, vou trazer para sua família, como que você vai mostrar essa relação, porque a Didi vai levar uma vida completamente diferente da sua. Completamente. Como que você vai mostrar essa relação de filha, ó, a mamãe passou por isso, é assim, assim, assado, mesmo sabendo que ela não vai precisar pedir R$150 para alguém, mesmo sabendo que ela não vai precisar ligar, ô Rafa, ô pai, ou você paga a pensão ou você tá lascado, pai. Ela não vai precisar ter uma amiga sua, talvez, que ajude. Como que você pretende mostrar para ela essa vida da Maria Carolina, que sofreu uns perrengues, para ela que não vai sofrer isso? Acho que valores são coisas que a gente ensina desde já, né? Para os nossos filhos. Então não precisa esperar a Diana crescer
tá com 15 anos para eu começar a falar para exemplo. ela o que é importante na vida, né? É o exemplo. É ensinar ela como tratar as pessoas, tratar todo mundo igual, ensinar ela a importância de sentar onde tiver que sentar, comer. Eu falo que se você me Na chamar... escada da academia. Se você me chamar pra comer na escada, que nem a gente comia, um pão com mortadela na escada da academia, eu vou comer um pão com mortadela na escada da academia. Fedendo. E eu sei, fedendo, suada, era isso que a gente fazia. E eu tenho também condições de sentar num restaurante chiquérrimo e comer lá também. Então eu quero mostrar pra minha filha que ela pode fazer isso. Ela pode sentar na escada da academia, ela pode sentar na beirada de uma rua com os amigos dela e comer um pão com mortadela, e ela pode, da mesma forma que ela também, em nome de Jesus, vai poder também desfrutar de um restaurante muito bom, de comidas boas. Então, é incutir desde já valores nela, saber para ela que o grande mestre dela, em quem ela tem que mirar, é em Jesus. Ela tem que ser igual a ele. Olha lá, ele é ali que é o grande exemplo. A mãe tá aqui se esforçando, o pai também tá se esforçando para aparecer. Estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando, estamos ralando. E eu acho que é isso. Ensinar, incutir valores nela desde já. Que não é Muito mais do que ficar falando, é viver. E às vezes a gente fala assim, ela não vai passar por dificuldades financeiras. Mas não são as dificuldades financeiras ou o abono, o ter muito dinheiro que faz a pessoa, né? Então, é ensinar isso pra ela. Independente do quanto o fulano, ciclano ganhe, independente do quanto você também ganhe, você é uma pessoa de bons valores, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que sabe pra onde está indo, que tem uma missão nessa terra. Sim, sim. Você falando isso me remete muito ao que eu vivo com a minha filha também. Muitas pessoas falam, Du, você se posiciona muito como católico, Eu falo, me posiciono porque eu vou me posicionar. Que você goste ou não, eu vou me posicionar. Você força sua filha. Eu não forço minha filha a rezar, eu não forço minha filha a ir pra igreja, só que eu vou. Quando a gente senta pra almoçar, ela pede pra rezar. Isso não é forçar, isso é ensinar. E isso, quando ela tá na missa, esses dias foi matou o coração do pai. O pai tava rezando, tudo, de repente ela sai, ela anda, ela vai na frente do altar e ajoelha sozinha e fica com as mãozinhas postas. Com 2 aninhos. Eu me chovi, eu sou um chorão, sou um bundão, eu me derreti. Falei, caramba, tô no caminho certo, eu não preciso ficar falando, filha, faz isso. Porque quando você impõe, você mais afasta do que coloca dentro do caminho. Então, quando você fala isso, viver os valores eles são aqueles que sua mãe te entregou. E esses têm que ser repassados. E tem outra coisa também, Du. A gente não sabe como é que a vida delas vai se desenrolar. Mas a gente sabe que agora, enquanto elas estão ali debaixo da nossa asa, a gente está cuidando e ensinando aquilo que a gente acha, que a gente julga que é o melhor. Exatamente. E lá na frente, mesmo que ela decida, putz, eu não quero mais ser católica, ou eu não gosto tanto de ir na igreja, em algum momento ela vai lembrar daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela viveu, e ela vai voltar. E ela vai saber que ela pode ser acolhida ali, que ela tem os braços de Deus. A gente tropeçou, né? É assim. Então, o importante é agora a gente colocar na cabeça deles valores que A gente são... falou do pão com mortadela na escada da academia. Quando tinha lançamento, que a gente dava 4, 5 aulas no mesmo dia, assim, intervalo de 15, 10 minutos, às vezes nem isso. 5 minutos era só trocar roupa e voltar para dar a próxima aula. Tem saudade? Eu tenho saudade de viver isso, mas não do jeito que eu vivia, porque não era só em época de lançamento que eu vivia isso. Eu dava 5, 6 aulas, 4, 5 aulas todo santo dia, seguidas. Até depois que você já parou de dar aula, eu continuei por muito tempo. Bem antes. Eu continuei por muito tempo dando aula e seguindo essa rotina. Então eu tenho saudade de viver isso pontualmente, não como uma rotina. Porque como uma rotina é muito extenuante, é muito cansativo. E, assim... Quando você tem... Eu acho que eu viveria isso 1 ano tranquilamente, né? Mas assim, para falar que, poxa, eu vou levar isso pra vida, o meu joelho machucou, eu machuquei meu tornozelo, eu tinha dores. Foram quantos anos, Carol? Du, eu não sei te dizer. Eu parei de trabalhar, de dar aula de ginástica em 2016, em agosto de 2016 eu parei de dar aula de ginástica. É recente. E eu comecei a dar aula em 2006. Caramba, Carol. Eu comecei a dar aula em 2006. Foi 2005 ou 2006? Então eu fiquei por 10 anos nessa rotina, muito louca. Nossa, eu parei muito... eu não vivi 10 anos dando aula. Eu me formei em 2009. 2008 eu comecei a dar as primeiras aulas, que eu fiz step. Eu fui o primeiro cara a dar um heel flip com step. Eu e Edmar, com a aulinha difícil de dar. E aí, quando eu passei no concurso, eu parei. Tive a oportunidade de viver isso, que a gente de dar 5, 6 aulas,
Os lançamentos que só quem vive sabe, né? O que a gente passava pra bolar uma ideia legal em tempo que a internet era tudo... Isso aqui era tudo mato, né? Tinha. Não falava, não tinha internet. E a gente bolava todos aqueles lançamentos, maluquice, ensaiar todas as aulas, decorar. E a gente errava, só que vocês não sabiam. Né? A gente errava com classe. E isso fez muito sentido, porque quando eu olho pra trás daquilo que eu vivi, o pouco que eu vivi digo pouco, né? Foram 6, 7 anos dando aula, me deu uma bagagem muito grande de entender, cara, olha o que a gente é capaz de fazer com escasso de tempo, escasso de dinheiro, porque as academias não davam dinheiro pra gente fazer os lançamentos. Tudo, a gente vivia a vida de professor de escola, né? EVA, TNT, e bolava todas as coisas. Quando você... É até um desafio pra você. Por que não, um dia, no seu canal, pegar tudo nós, aí eu tô me colocando à disposição, você, o Edmar, o Robson, o Léo, e fazer uma parada muito louca a lá workshop. É difícil juntar 2, calcula juntar 6. Não, mas eu gravo com o Léo, eu gravo com o Léo direto. Eu vejo com o Léo direto. O Léo trabalha comigo, a gente trabalha junto até hoje. Não você, ou às vezes lá no seu canal, você não fazer uma coisa nostalgia ou relembrando. É porque no canal as pessoas buscam no YouTube um serviço. Então vamos lá. É a mesma coisa. Você abre o YouTube porque você quer dar um nó na gravata. Você não quer aprender a dar um nó na gravata. Você vai abrir pra dar um nó na gravata no dia que você tá indo pro casamento, você tá dentro do carro. Em cima da hora. E o treino também. Então, é isso mesmo. As pessoas não querem nem conversa antes do treino. As pessoas não querem isso. Como que você lidar com isso? Porque você conversa. Conversa dando aula. Dando aula. Vou dando aula e blá, 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 falando sem parar. Então, e eu com uma câmera, né? Quando eu tô com mais alguém, aí fica mais difícil. Mas tô eu com a câmera, então eu vou conversando, falando enquanto eu faço aula. Então eu não posso enrolar nem pra começar, porque tem comentários de começa logo, tá enrolando. Então, a internet é muito imediatista. Então, o que a gente precisa... da mesma forma que a gente fazia lá naquela época, a gente ficava perdendo tempo bolando coisa para agradar o aluno. Exatamente. Né? Para fazer com que aquele momento seja especial, importante para ele, para que ele queira voltar, para que ele viva uma experiência. Então a gente colocava bexiga, colocava plástico no chão, aumentava a música, botava a bicicleta no outro lugar, do outro lado, enfim. E agora eu continuo pensando também no meu aluno que está do outro lado. Legal. Então, pensando nele, eu sei que hoje as pessoas que buscam um treino no YouTube, elas buscam praticidade. Vocês querem abrir e fazer e ir embora. Abrir e fazer e ir embora. Ou daí já dá play num outro vídeo ali, cumprir o treino dela, pum, acabou. Então, é esse o respeito que a gente tem que ter, né? Você mas assim, vai entendendo, né? Talvez uma ideia dessa seria super legal para um evento presencial. Talvez isso seja muito massa para um lugar que a gente fala, vamos fazer uma nostalgia aqui em Londrina, todo mundo que já fez aula com a gente, vamos fazer um barulho. Aí, ok. Acho mas que dá ali muito certo, hein? Mas ali dentro da internet, aí são outras necessidades, né? As pessoas talvez não sabendo. Tipo, eu não sei quem é o Du, né? Acho que na educação física hoje, na aula, só lembra de mim quem é antigo. Quem é antigo, Então, uma pessoa nova que chega, talvez ela vá se identificar com a sua forma de dar aula, vai gostar da sua aula também, mas vamos dizer, para ser um chamariz para uma aula, aí a gente precisa de uma construção. É isso que a gente faz na internet, né? A gente constrói a identidade, a gente mostra uma história. Mesmo. A gente mostra a história. Olha, o Eduardo faz parte da minha história, o Edmar faz parte da minha história, a Marcinha faz parte da minha história. Quem lembra de mim é o Claudião. Você lembra. Nossa, ele faz aula até hoje. Até hoje faz aula? Ele faz. Eu encontrei um casal, me perdoa, esqueci o nome. Eles faziam body combat direto, fizeram muito tempo body combat comigo. Nossa, tem uma história do body combat de uma aula sua que eu não sei se eu posso contar porque é muita besteira, mas depois... E esse eu nunca contei em lugar nenhum. Não vai fazer eu me separar, não, né? Não é nada disso. Meu Deus. Eu lembro uma vez um menino fez cocô na sala, no meio da sala de minha aula. Eu lembro! Eu lembro! Você lembra? Não fala muito! Mas eu lembro. Quer dizer, eu falei o menino, eu não sei se foi um menino, foi uma pessoa. Não, foi. Foi uma pessoa. Foi. Acabou a aula, as meninas saíram pra... Meu Deus, nossa, tem alguém soltando pum na sala, não sei o que, não sei o que. Eu tava lá do lado de fora. Gente, como assim? Tava você e o Edmar dando aula. Meu, eu ri tanto que eu não esqueço. Companhia, né? Em Companhia Fitness. Eu ri tanto que eu não esqueço dessa passagem. Aí eu assim, gente, mas como assim? Eu assim, não, as meninas bravas. Pelo amor de Deus, não dá pra ficar na sala, brava. Eu vou embora. Eu lembro da Baiana indo embora. Eu vou embora. Surtando. Eu não vou mais fazer essa aula, gente, sem educação. Olha, soltaram uma bufa lá dentro da sala, não sei o que, não dá pra ficar. Só que assim,
o cheiro não ia embora, porque a baiana foi embora. De repente saiu outra reclamando, saiu outra reclamando. Saiu outra... E eu, gente, o que tá acontecendo? A hora que acabou a aula, eu era coordenadora. Uhum. Chamei a Maria. Maria, estão reclamando que a sala tá fedendo, eu não sei o que tá acontecendo. Aí o menininho chegou pra fazer a aula de boxe da Valéria, que era depois a sua. Nossa! O menininho chegou e ele entrou na sala, na frente da Maria, saiu da sala e fez assim com o tênis dele. Meu, eu pisei no cocô aqui dentro da sala. Ele... Daí eu peguei e falei assim, jura? O menino chamava Marquinho, eu lembro até do nome do menino. Não foi o menino que fez cocô, esse era outro que pisou. Sim. Aí eu falei assim, não acredito, como assim? Deixa eu ir lá. Daí eu entrei lá pra ver. Aí a Maria tentando contornar a situação. Não, filho. A Maria era da limpeza, né? Uma querida, amo ela. Inclusive a Maria, eu vejo ela até hoje. Não, filho, não. Isso aí você deve ter pisado no cocô do cachorro na rua antes de chegar aqui. Aí eu lembro dele falando assim, ó. Não, dona Maria, isso aqui era cocô de ser humano. De ser humano. Aí foi na sua aula. Meu, eu chorei de rir. Nossa, Carol, eu lembro dessa passagem. Bom, não sabemos quem foi. Eu lembro, você falou, eu lembrei nitidamente do menino. Não fala isso, você não sabe se foi ele. Ah, não tem nome? Eu não posso dar mas nome. você não sabe se foi. Depois a gente conversou sobre, vocês falaram que vocês tinham uma pessoa que vocês acharam que era, mas a gente não sabe. Mas sabemos que fizeram cocô no meio da sua aula de body combat. Nossa, isso nós sabemos. Eu tô vendo a pessoa. E você não sentiu o cheiro naquele dia? O professor faz pose, né? A gente tá lá. Mas eu lembro. Ó, eu senti o Deus gosto na boca. Oh, meu Deus do céu. Ó, mas, ó, gente. São as peculiaridades de ser professor. E fora... isso é um caso à parte, mas tem o CC. Tem. Lembra que tinha uma pessoa no RPM também? Ah, eu não lembro. Tinha que fazia minha aula. Sentava na minha frente. Eu não lembro. Ela azedava. Para! A pessoa azedava. Para! Nossa senhora. Mas enfim, ó, gente. Passem desodorante, gente, antes de treinar. Bastante, ó, Rexona. Utilizem muito, porque ajuda. 48, 72, 200 horas. Salva os professores. Hoje eu não dou mais aula e salvo os amiguinhos que fazem aula junto. Eu perdi até o caminho depois que você falou disso aí, Carol. É porque eu lembro dessa história, é inesquecível. Baiana do céu. Um dia vai vir você e a Carol aqui, Baiana. Não presta. Não, mas Baiana... Baiana era uma aluna nossa. Baiana era uma aluna nossa. Baiana era maravilhosa. Ela é. Nossa, Baiana... E eu chorava de rir. Ô, Du, e você sabe que, voltando a falar da vida, os grandes amigos que eu tenho, que eu trago, que eu tenho um círculo de amizade muito restrito, muito pequenininho mesmo, assim. Convivo com muita gente, mas de falar assim, gente... Amigo da minha casa, que eu corro e vou e ligo, aconteceu alguma coisa, não sei o quê. São as pessoas da Companhia Fitness. Eu treino todos os dias, 5:30 da manhã, com o Eliandro. Que era nosso aluno. Fazia todas as aulas. Fazia todas as aulas. Fazia mais aula que a gente. Conheci ele sendo professora dele, de ginástica. E como que tá, A Baiana, tá ótimo, treinando forte lá. Hoje é aniversário dele. Dando aula, dá aula pra medicina na UEL, na PUC. Caramba, o homem chegou grande. Ele já é doutor já, né? Já, pós-doutor já, eu acho. Parabéns, Leandro. Caramba, hein? E aí a Baiana também, que era nossa aluna. A Baiana é minha amiga pessoal. Tava conversando com ela agora há pouco. Vamos tomar um café? Falou, não dá, querida, estou no podcast. Aí nem Você nem falou que era o meu? Não, porque amanhã eu vou encontrar com ela. Amanhã a gente vai jantar junto. Então são a Maria que é da limpeza. Maria, todo aniversário da Didi, ela tá lá. Ela foi visitar a Didi, eu liguei pra ela, Maria, neném nasceu. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia com ela. Vou até te mostrar aqui. Caramba, que legal. Então são assim, os meus grandes amigos, as pessoas que eu convivo, que eu tenho. Isso é uma vantagem, eu acho que da nossa profissão, né? Da nossa profissão. Porque quem não sabe, gente, eu também sou formado em educação física. Esse vínculo que a gente... 2 de fevereiro, 11 de fevereiro, 14 de fevereiro, hoje a gente tá no dia legal. 21. Hoje é 21. Converso com a Maria todo dia, quase. Isso é legal porque isso mostra o que verdadeiras amizades fazem na nossa vida. E aí me leva a um momento do podcast, porque você não chegou até aqui sozinha. Nós não chegamos até onde nós estamos, seja qual seja a nossa posição, sozinha. Seja você uma pessoa toda arrebentada na vida, foi porque alguém te levou lá, porque você permitiu que alguém ajudasse você a chegar onde você está, ou se você é uma pessoa de sucesso, é porque alguém chegou. Eu tenho um momento no podcast que é a ligação da generosidade, Carol.
que eu peço pra pessoa ligar pra alguém que ela acredita ser importante e que ela explique e fala, gente, não é porque você é mais importante que o outro, é porque essa... Enfim, né? Pra não gerar briga, senão gera separação, divórcio, briga com mãe e tal, brincadeiras à parte. Como a gente não chega em lugar nenhum sozinho, Carol? Quer água, Carol? Não. É o ar. Não, pode deixar, Tranquilo? Tá de boa, tá de boa. Quem é a pessoa hoje que a Carol gostaria de tornar ainda mais público? Por que nós construímos esse quadro? Eu tenho certeza que você já agradeceu essa pessoa e já agradeceu várias pessoas. E talvez tenha agradecido publicamente. E talvez não. Quem é a pessoa que você ligaria hoje? E se quiser ligar, pode ligar, fique à vontade. E falaria, muito obrigado por ser isso. Tem muitas pessoas. Meu marido é uma dessas pessoas, o Rafa sempre foi um grande apoiador no momento que que loucura, vou abrir um canal? Vamos, bora abrir. Vou tirar uma renda de dentro de casa para investir nisso, Sim. vamos. Então, não posso deixar de pensar no meu marido, ele é uma das primeiras pessoas que vem na minha cabeça, mas a primeira é a minha mãe, pela construção de vida que a gente teve, né? Sim. De vir de uma família muito humilde, da minha mãe sempre muito positiva, falando, um dia a gente vai morar numa casa assim, ó. Mostrando, andando na rua. Um dia a gente vai ter um carro assim, um dia a gente vai pra Disney. Sua mãe mora aqui hoje? Mora aqui hoje, eu trouxe ela pra morar pertinho de mim, no ano passado. Então, um dia a gente vai nessa casa. Olha aqui, qual dessas duas casas você acha mais bonita? Já pensa. Então, minha mãe sempre foi muito positiva. Minha mãe investiu na minha educação sem poder. Como eu disse, ela me colocou numa escola particular e às vezes atrasava 3 mensalidades. E eu falava, mãe, me tira, porque eu tô passando vergonha, pelo amor de Deus. E ela, não vou tirar você da escola, não vou, eu vou dar um jeito. Então, é uma construção de vida, assim, de ver minha mãe que me criou sozinha, não teve a participação do meu pai. Meu pai viajava, não morava na mesma cidade. Quando eu tinha 3 anos, eles se separaram. Então, minha mãe cuidou de mim sozinha. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe passou num concurso público para ser delegada de polícia. Então, olha só a relação. Ela passou depois que eu já tinha nascido. Então, ela estudou muito para chegar ali. Passou. E aí, assim, as coisas da vida foram acontecendo, porque muitas pessoas pensam, mas ela tinha muito dinheiro, né? Ela é delegada de polícia. Mas, assim, eu vim numa família muito humilde. Minha mãe precisava ajudar ali, ajudar aqui. O que é muito dinheiro? O que é muito dinheiro? Então, minha mãe ajudava a minha família, ajudava a minha avó. Minha mãe também se desorganizou em alguns momentos. Minha mãe até hoje, ela fala, eu ajudo um fulano lá que pegou um gatinho de rua. E eu falei, pode ficar que eu vou dar ração. Então, tem 15 gatos que minha mãe manda saco de ração por mês para ajudar a pessoa a cuidar. Então, sabe coisas assim? Sei. E foi se perdendo no meio do caminho. Então, Não chegou um percebe, momento... né? Não percebe. Chegou um momento que a gente estava realmente muito, muito, muito endividada, eu e ela, porque sempre fomos nós duas, né? E aí que a gente passou muitas dificuldades financeiras na vida juntas. E ela nunca perdeu a positividade. Ela falava, vai dar certo, vai. Minha mãe, quando eu tinha 16 anos, ela me emancipou para poder fazer um empréstimo no meu nome pra gente pagar a conta. Pra dever um pouquinho com meu mais. nome, pra dever um pouquinho mais. Eu fiquei com o nome sujo, meu nome foi pro Serasa. Então, assim, quando eu tinha 18, 19 anos, morando aqui sozinha, meu nome tava no Serasa. E aí eu, mãe, pelo amor de Deus. Tava protegida, ué. Aí eu tive que trabalhar, ralar, minha mãe ralando daqui, ralando dali, a gente juntas. Então, toda essa dificuldade que a gente passou, eu não tô falando que foi perfeito isso. Não, naquele momento lá foi muito sofrido. Mas o olhar positivo da minha mãe, a fé da minha mãe me ensinou muito. Me ensina muito. Então, e o primeiro vídeo que eu gravei pro YouTube, a primeira sequência de vídeos, eu gravei 4 vídeos, né, pro YouTube. A primeira vez que eu resolvi, vou gravar e vou soltar logo. Vou fazer esse canal. Eu não tinha dinheiro, Du, pra falar, vou tirar... É caro você pagar, ainda mais naquela época, em 2016, pagar videomaker, não sei o que. Eu cotei, achei um parceiro, foi meu parceiro por muitos anos, o Carlos VR. Achei ele, a gente se encontrou aí na vida e, pumba, vamos fazer os vídeos, vamos. Fez uma parceria, né? Não fiz parceria, não. Ó, ele me passou um preço um pouco melhor do que os outros que eu tava cotando. E aí minha mãe falou o quê? Eu falei, mãe, eu tô pensando em fazer vídeo pro YouTube, não sei o que. A mãe, faz? Mãe, eu não tenho dinheiro. Não, peraí. Cheque, um folhão de cheque em branco, faz. E eu sabia que a mãe estava endividada, cheia de dívida. Ela me deu uma folha de cheque em branco. Eu paguei, acho que as 2 ou 3 primeiras mensalidades para o Carlos foram com o cheque da minha mãe. Vocês fizeram uma parceria, né? Ele te dá o preço, você paga. Essa parceria. Tá tudo feito, né? Não, mas a gente construiu um trabalho muito lindo juntos. Eu sou muito grata a ele também. E isso é legal, né? Essa troca, eu vejo você falando da sua mãe, eu vejo que tem uma troca não só de mãe para filha, que é importante manter essa relação, mas é de uma amiga, de uma parceira, de vem cá.
Eu apoio seus sonhos. Aham, sim, sempre foi minha maior apoiadora, apesar dela ser muito medrosa, então tem muita coisa que eu não conto pra ela. Por exemplo, esse ano eu acabei de ser convidada pra ir pra um camarote no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, mãe, fui convidada pra ir no camarote no Rio de Janeiro. Ah, pelo amor de Deus, não, já não gosto do Rio de Janeiro. E lá, mãe, mas é um camarote, vai ser legal, vai ter um monte de gente conhecida, não sei o quê. Eu chego perto de é um network bom de fazer e tal. Não, meu Deus, e tal. Então ela é muito medrosa, tem coisas que eu não posso... Você conta só na hora, né? Só quando mãe, tô indo lá, tá? Beijo, me liga. Então tem muita coisa que se dependesse dela, eu estaria travada, né? Mas eu entendo que isso é uma insegurança de mãe, isso é amor, é proteção. Então eu não enxergo ela como me travando de alguma forma. Pelo contrário, eu enxergo o amor e o cuidado dela. E eu consigo enxergar ao longo de todos esses anos toda essa positividade dela que me fez acreditar que seria possível chegar no inimaginável. Vamos ligar pra ela? Vamos ligar. Liga pra ela, torna isso ainda mais público. Porque ela não... Eu falo sempre, né? Porque ela não atende, gente. Não tem problema se ela não atender. Vamos fazer ela participar do... Ela já participou de algum podcast? Não, é o primeiro. Primeiro podcast dela. Vamos ver. Ih, ó, falei. Não vai atender. Depois ela fala assim, eu tava cuidando dos gatos. Que ela tem gatinho, ela tem cachorro. Ou ela tá com a Didi. É que aí, vó com o neto, esquece. Que daí ela esconde o celular pra Didi não querer pegar. E tenta pegar muito? Diana ama. Que criança não ama? Nasceu, sai da barriga assim já. É. Não, sem problema. Mas ela vai assistir o podcast e ela vai ouvir de novo. Porque eu sempre falo pra ela. A gente faz o corte disso, eu mando pra você. Boa. Não, sem problema. Mas, Carol, eu costumo falar e sou redundante nisso. E vou agradecer mais uma vez você ter aceitado vir, porque o podcast Café do Granado, ele nasceu de uma brincadeira. De uma zoeira dentro do quartel. Eu já fazia um podcast que chamava Lidando com o Caos. Eu comecei o podcast em 2019. E se eu tivesse tido coragem e investido, né? Mas enfim, tudo é o tempo de Deus e é como Deus quer que aconteça. Não era para acontecer naquela época. Aí nós paramos com Lidando com o Caos, que é quando eu fiz um treinamento e virou minha chave. Eu falei, eu preciso transformar minha vida, gente. Eu não quero viver a vida que eu tô vivendo, preciso fazer algo. Aí fizemos Lidando com o Caos, parou, a gente gravava no meio da gravação, a gente ouviu o barulhinho da máquina acabando a bateria. Falei, ixi, vamos carregar aí um rolo. Aí depois o Café do Granado nasceu de uma brincadeira, porque eu quase não falo, né, Carol? Eu quase não converso, eu quase não gosto de me comunicar. E eu converso muito nos cafés da manhã no quartel. Aí o sargento Eliovan, falou, vamos pro Café com o Granado. E eu sentado, falei, Café com o Granado? Aí me deu uma ideia. Liguei para um amigo meu, falou, nasceu um podcast. Ele, qual? Café com o Granado. Ele, você é maluco? Eu falei, sou, vamos fazer? Vamos? Como? Não sei. Se tem alguém que tá filmando aí, era por causa da pandemia. Aí começamos a fazer filmagem. No ano retrasado, 2023, eu conheci uma pessoa que ela falou, potencial parado não serve de nada. Cria vergonha na tua cara e faz acontecer. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, você nunca vai fazer acontecer. Desse jeito ela me tratou. Paulinha, te amo. Aí eu falei, filho de uma égua. Vou fazer acontecer. Fui no antigo estúdio que eu tava. Falei, quanto que é? Ele, tanto. Beleza, fecha aí um mês pra mim. O cara, Como que nós vamos fazer? Não sei, fecha. Quando eu tenho que pagar ele tal dia? Beleza, vai acontecer. Aí começa a correr, né? Cheguei pra um amigo meu, falei pro Eduardo Carraro. Falei, Carraro do céu, eu fiz uma loucura. Ele, o quê? Eu preciso pagar tanto até tal dia porque eu fechei um podcast. Ele, você é louco? Eu falei, eu sou. Ele, então fala o seguinte, eu vou gravar o meu também, aí eu coloco o seu no pacote do meu. Fechou. Aí nós estamos onde nós estamos hoje porque nós decidimos fazer. Porque nós acreditamos. E isso é muito lindo. Eu acredito que histórias mudam vidas. E trazer a Carol, a Maria Carolina, pra mim, acaba sendo talvez, não sei se é a palavra correta, vou usar a Carol, mais interessante. Porque a Carol Borba todo mundo conhece. Eu conheci a Carol Borba lá da Companhia Fitness e depois conheci a construção, sabendo a profissional que você era, se dedicasse era óbvio que ia chegar talvez nesse caminho ou não sei, proprietária de uma academia, se fosse o caminho que você tivesse seguido, que talvez era a jornada que você ia seguir, porque
era visível o seu amor e é visível o seu amor pela nossa profissão educação física. Então, talvez não teria outro caminho para você, a não ser o caminho que você está. Quando a gente conta essa história, e quando eu olho a Carol construindo, a Carol que sofreu, as histórias que eu não sabia, que talvez pessoas aí não sabiam com riqueza de detalhe, talvez as pessoas que te seguem, Carol, você passou dificuldade, o seguidor tem muito disso. Ah, não acredito, menina! Né? Vai vir muito disso. Eu só tenho a agradecer, Carol. Porque faz com que o Edu talvez tire a visão. Porque a gente constrói uma visão conforme a gente vê a pessoa se construindo. Fala, caramba, isso eu não sabia, mesmo tendo convivido na época do Celta Vermelho. Né? Então. Você achou que você sabia muito, né? Por saber que tinha o Celta Vermelho. Eu sabia o Celta Vermelho dela, sei tudo. Que batia suspensão, né? Então, às vezes você fala, pô, sei tudo da história dela, sei muito. Na verdade, o que você contou aqui, tem contado pra gente, talvez é um terço ainda da sua história. Talvez a sua história ela seja contada, acho que a história de todo mundo é contada num curta-metragem ou num longa-metragem, porque ela vem construindo e sendo modificada, alterada, potencializada a cada momento da nossa vida. E se eu tenho que falar alguma coisa, é obrigado. Obrigado por ter aceitado o meu convite, Imagina. Obrigado por ter se disponibilizado. No seu horário de ficar com a Didi. Desculpa, Didi, um dia ela você tá vai com o pai entender. dela. O pai dela também é gostoso ficar. Rafa, você aqui é o próximo pra gente falar sobre nutrição. Isso aí. Que é um negócio legal, né? Vou citar o Rafa rapidinho. Que momento o Rafa falou, não sou mais o educador físico profissional, sou nutricionista. Em que momento surgiu? Foi para conciliar com o que você faz? Quando eu já tinha me firmado como educadora física dentro da internet, as pessoas perguntavam muito dele. Ele aparecia, as pessoas perguntavam dele, e o Rafa nunca foi uma pessoa de querer aparecer muito. E eu senti necessidade de ter parceria com nutricionistas. E o Rafa já tinha lá atrás me falado que ele tinha vontade de fazer nutrição. Então, quando as pessoas começavam a me perguntar sobre nutrição, eu falava, lá, ó, tá me perguntando de alimentação, ó lá, faz nutrição. Como que eu vou fazer nutrição? E a mesma coisa, como que eu... Não dá, não posso parar de dar aula, abrir mão da renda de dar aula para fazer nutrição, para pagar uma mensalidade e para deixar de trabalhar. Aí eu falei, vai que o YouTube vai pagar a sua mensalidade. Eita! E aí ele ainda deu uma sapateada, não vou. Aí virou um ano, eu falei, você já foi fazer sua matrícula? Vai fazer sua matrícula já. E foi também a Simone Nassif, minha mentora, falando com ele. Falou, você vai agregar o trabalho da Carol. Faz. Carol, faz a cabeça dele pra ele fazer, faz. Mas a insegurança dele era mesmo de como que eu vou abrir mão de alunos, que ele tinha alunos até 10 horas da noite. Então, alunos 6:30 da tarde até as 10 horas da noite, como é que ele ia abrir mão desses alunos e ainda ter que pagar uma mensalidade? Eu falei, não, vai na fé que vai dar. E aí foi isso. Ele se encontrou, né? Ele já gostava muito da área, então uma área agrega muito a outra. E aí ele também consegue agregar muito no meu trabalho tô precisando hoje. de nutricionista, voltar a fazer dieta. Ajuda eu. Traz ele aí. Não, ele vai faz vir. Faz uma consulta ao vivo. Não, eu fiz... Quem que eu fiz? Hoje o cara me vendeu um... Nossa, a minha cabeça. Seguro de vida. Eu falei, eu vim falar sobre a questão do seguro de vida, eu falei, nada melhor do que falar seguro de vida que você vender pra mim. Então eu vou fazer uma pergunta de quem tá comprando. E foi esse o nosso bate-papo. Mas falando do Rafa, você acha que talvez ele tenha ficado inseguro porque pra nós homens ser aspas bancado pela esposa é algo que gera, putz, eu sou homem, como que a minha mulher com o que ela faz? Você acha que teve isso ou não? O Rafa é muito sossegado quanto a isso? Não, ele não foi bancado, né? Ele não é bancado e não foi bancado também naquele momento, né? Aquele momento lá foi igualzinho quando eu decidi fazer meu canal do YouTube. Então, eu precisava tirar um dinheiro de dentro de casa para investir nos meus vídeos, no videomaker, no audiovisual. Então, da mesma forma que... disponibilizar uma renda meses, familiar para aquilo. Os 3 primeiros meses, minha mãe pagou. Foram 2 ou 3, não lembro direito. Minha mãe pagou. O restante saiu da nossa renda, de dentro da nossa casa. Legal. Então, foi um projeto que a família, eu e ele naquele momento, que a família investiu. Então, da mesma forma, a faculdade dele também. Foi um momento que a família investiu. Não existe meu e seu. É o nosso, né? O que a gente constrói junto. Que legal, Carol, porque é a forma que eu vivo essa. E falando você falou muito do Rafa, eu sou obrigado a falar da Ingrid. Você conheceu a Ingrid, tudo. Hoje o Edu só tá aqui porque o que a Ingrid abriu mão para que eu possa fazer, que não existe o sonho da Carol, não existe o sonho do Edu. Existe o nosso sonho, porque eu casei.
Eu moro na mesma casa, nós temos uma filha junto, então eu não posso falar que é o sonho do Edu. Mesmo que existem as particularidades, que o Rafa não pode fazer o que você faz e você não pode fazer o que o Rafa faz. Cada um faz o seu. Mas se quando eu vou realizar e você vai realizar, não tiver vinculado sonho familiar, a gente sai do que você me falou no começo, o propósito de Deus na nossa vida. Então isso é muito lindo. É uma parte que eu não conhecia da Carol. É uma parte que eu não via da Carol. E a minha admiração por você, não só como profissional, agora muito mais como pessoa, aumentou, Carol. Obrigada. Eu gosto de ser genuíno, Carol, porque a gente constrói uma visão. Todo mundo constrói uma visão de todo mundo. Você conhece da época que cagavam na minha sala. Né? Então a gente conhece algumas coisas um do outro e viu algumas coisas um do outro, porque a nossa convivência era diária, com muitas coisas, discussões, não discussões, eu não gosto de dar aula assim, eu não gosto de Edu, enfim. A sua função de coordenadora, muitas vezes naquela época, eu tinha 21 anos. E eu era chata, eu cobrava. Você preencheu não sei o que lá, você fez isso aqui, isso aqui tá errado. Ó o horário, atrasou 5 minutos. Eu só não vou falar mal, porque os seguidores da Carol vão me arrebentar. Não, mas os haters são bons, ela era insuportável. Não, mas é isso, então, Carol, que legal poder, depois de tanto tempo, eu lembro que um dia eu te mandei uma mensagem, a gente sentou na Hashimit, você lembra disso? Lembro. E que eu queria vir pra internet e falou, Du, faz isso. E eu não quis fazer, porque eu não queria me apresentar daquela forma, né? Como eu não quis ser um influencer fitness, né? Mesmo amando, a educação física pra mim hoje é algo que eu amo esporte, eu treinando, eu sem camiseta hoje menos, porque o abdômen não tá tão legal, né? O seu tá muito mais trincado que o meu, mas muito mais trincado. Então, eu não queria me posicionar como influencer fitness, eu queria me posicionar como empreendedor, empresário. Então, eu lembro que a gente conversou e depois daquele momento, você já estava crescendo e você... Falei, caramba, olha só, será que eu deveria ter seguido o mesmo caminho ou não? Hoje eu vejo que não, porque o meu caminho é esse, trazer pessoas como você para que as histórias sejam contadas e que as pessoas sejam transformadas não só pelo que a Carol oferece como educadora física, ou como a maior treinadora física do YouTube, mas quando a pessoa olhar e falar, caramba, existe por trás da Carol Borba a Maria Carolina. Aquela que sofreu, aquela que tinha o nome protegido por muito tempo, Serasa Ceproc, né? Que é bom ter o nome protegido, eu não gasto. Ninguém tá bem protegido. Ninguém deixa eu gastar, nem gastar eu posso. Mas, Carol, que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Du, pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Eu espero em outros momentos a gente poder fazer isso. Como eu te disse, eu te faço convite aqui publicamente. Eu vou construir um projeto Vozes Femininas. Depende de algumas aprovações, mas se ele existir, eu quero trazer você, porque eu quero que as pessoas vejam desde a menina que tem 7 filhos, que é a que vai vir conversar, vai vir gravar o podcast comigo, a mulher que fatura milhões, a mulher que fatura muito, a mulher bem-sucedida, aquela mulher que é bem-sucedida aos olhos do público, né? Porque seria impossível falar que uma mãe de 7 filhos não é bem-sucedida. Porque assim como o cara que falou dela pra mim aqui, falou, rapaz, ela é um exemplo de não procrastinação. É uma referência. Isso, porque ela cuida de 7 filhos, do pai e da mãe doente. Ela faz coisas que nós uma pessoa... Eu não conseguiria fazer. Você imagina? Talvez. Dá trabalho cuidar de Didi? A gente reclama de cuidar de um. Eu falei pra você na hora que você chegou, meu Deus, a Maria tá maluca. Imagina 7 maluquinhos dando esse trabalho pra você. Alguns dos filhos dela são maiores e trabalham, mas querendo ou não, a mãe, você falou do homem, é verdade, nós somos muito práticos. Se meu filho tem 18 anos e trabalha, beleza, eu vou me preocupar com ele, mas enquanto ele tá trabalhando, eu vou fazer minhas coisas, minha cabeça não tá nem nele. A mãe não, meu filho tá trabalhando, será que ele tá trabalhando bem? Será que ele tá se dedicando? Será que ele levou almoço? Gostando? Será que ele levou hoje? O que ele vai comer? Oferece plano de saúde? Eu tenho que pagar plano de saúde? Eu tenho que... E o homem não pensa assim não, tá? Eu tô aqui gravando, a Ingrid tá com a Maria. Tô de boa. Eu já tô assim, ó. Será que a Diana, Rafa levou a Diana na natação hoje? Será que ele tá na minha mãe? Será que ela não tá na minha mãe? Por que minha mãe não tem o telefone? Acho que a Diana deve estar lá. Né? Mas essa é a cabeça da mulher. Vocês conseguem fazer... Se eu começar a pensar na Maria, eu não consigo conversar com você. Minha cabeça buga, ó. O homem ele é prático, né? A caixinha, né? Eu abro uma caixa de cada vez. Se eu abrir várias caixinhas, vira uma bagunça. Aí uso o que todo mundo fala hoje, meu TDAH. Não, é falta de foco mesmo, não é só o TDAH. Mas, Carol, se você pudesse falar algo
de tantas as coisas que você já falou em 9 anos hoje de canal do YouTube, o que você falaria ou o que você gostaria de transmitir? Melhor, a Carol não. O que a Maria Carolina falaria para os seguidores da Carol Borba? Eu sei que é difícil fazer essa separação, são as mesmas pessoas, mas o que a Maria Carolina, aquela que ninguém vê, aquela que você ainda não postou na internet? É o que eu sempre falo, eu vou repetir. Eu só tenho a agradecer todos os meus seguidores, minhas seguidoras, porque eu tô hoje numa posição que eu nunca estaria, eu nunca ganhei um prêmio há uma semana, nunca ganharia esse prêmio se não fosse a confiança, o carinho e a inspiração que essas pessoas me dão. Então, eu sou muito grata. Eu acredito que cada um que me segue, que me dá palavras de carinho, que dá play nos meus vídeos, eu acredito que são anjos que Deus colocou na minha vida, na minha jornada, para me abençoar. Então, eu só tenho a agradecer. E que esse episódio que eu contei um monte de coisa que eu talvez nunca tenha falado antes, que sirva de inspiração também para outras áreas da vida. Eu não quero ser inspiração só para, olha lá, ela treina todo dia, hein? Que legal, ela acorda cedo, hein? Não é só ela se alimenta trincado, bem. né? Não, não é isso. Então, a rotina, a criação de bons hábitos, ela impacta também outras áreas da nossa vida. Ela faz com que a gente se sinta disposto, pleno e confiante para alcançar e conquistar mais coisas. E nada vem sozinho. Então, se você assistiu esse episódio, se você ouviu alguma história aqui, eu tenho certeza que é porque Deus tem um propósito na sua vida, para falar com você, vai, segue em frente, você tem um propósito, você tem uma missão, rala bastante, nada vem sem ralar. Vem sem... A gente falou das milhares de aulas, de tudo, de cursos, treinos, estudo, tudo tem algo por trás, sim, né? Sim. A gente vê a casquinha só, mas tem muita coisa por trás. Então, acredita em você, acredita que você pode e que esse podcast possa trazer uma mensagem de ânimo para que você continue aí lutando e buscando por algo muito positivo que você encara aí na frente. Carol, obrigado. Valeu, Du. Realmente, Carol, que Deus te abençoe. Amém, que Deus te abençoe que também. Que você possa colher muito mais frutos do que você vem fazendo. Parabéns pela transformação na vida das pessoas, não ser só uma transformação física, que é importante, que ela nos dá força, mas hoje eu consigo ver em você alguém que transforma muito mais do que isso. Obrigada. E eu tenho certeza que esse podcast vai chegar a milhares de pessoas, ou se chegar a apenas uma pessoa, que essa pessoa olha e fala, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso dar sentido à minha vida, e a única forma de dar sentido é o que você falou antes mesmo de eu tocar no assunto, colocar Deus no centro da nossa vida. É verdade. Obrigado, Amém. Carol. Obrigada, Du. Galera, obrigada, gente. Um beijo no coração, eu amo vocês. Mais um episódio, podcast Café com Edu Granado. Fui!